do Colégio Lírio dos Vales, de Feira de Santana, Bahia. Ótimo, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado o convite da ESEB para estar compartilhando hoje com a gente as melhores estratégias e práticas que vocês, coordenadoras maravilhosas, dedicadas, empenhadas, estão aí buscando para atender seus alunos e as famílias. Eu gostaria também que a Lucimara se apresentasse, por favor. Lucimara. Ela estava aí há pouco. O que será que está acontecendo? Ela está sem áudio agora. Deixa eu fazer uma parte 2. Opa, Iolene chegou. Oi, Iolene. Se apresenta, por favor. Rapaz, negócio, outra coisa. Negócio é um trem tão detalhado. Outra coisa. Você não... Olá, queridos. Boa tarde. É um prazer estar novamente com todos vocês. Obrigada, Ana Bia, pelo convite. Atualmente, estou à frente do projeto do Colégio Sunji Nishimura, lá na cidade de Pompeia, na região de Marília. É um colégio vinculado à Universidade da Família, muitos de vocês conhecem, né, a Universidade da Família. Sou consultora educacional, palestrante, vice-presidente da ESEB com muita honra e muito orgulho, e espero contribuir aí com as discussões, com o bate-papo, nesse período em que estamos trabalhando mais do que nunca. Nunca trabalhei tanto na minha vida. Acho que todas podem dizer o mesmo, né? Seja bem-vindo, Iolene. Obrigada por aceitar o convite da ESEP. O nosso objetivo aqui hoje, pessoal, é uma sala de bate-papo bem informal. A ESEP convidou, então, a Iolene, que vai nos ajudar nas dúvidas em relação à legislação, que é nossa especialista, e tem nos ajudado bastante, já participou de outras lives aí para atender diretores, coordenadores. Hoje o nosso papo é sobre educação infantil, pessoal, é só sobre educação infantil, ok? E a gente vai estar falando também com a diretora Lucimara, do Colégio Novo Alvo, com a Patrícia, do Lírio dos Vales, lá em Feira de Santana, Bahia, e também com a Daniela, do Colégio Batista Jetsema, de Belo Horizonte. Então, é um prazer ter todas vocês. Nosso bate-papo vai funcionar assim. Primeiro, nós vamos pedir para as coordenadoras falarem, cada uma 10 minutos. As diretoras vão falar da parte pedagógica. Depois, então, eu vou pedir para a Iolene fazer um resumo, porque eu sei que ela já tem dado bastante orientação para vocês aí nos grupos e até nas lives também, mas fazer o que ela considera que é o mais importante em relação à legislação da educação infantil. E depois, então, nós vamos abrir para perguntas, tá, gente? Cada convidado tem 10 minutos para falar. Eu vou fazer aquele papel difícil de avisar, olha, já chegou nos 10 minutos, para a gente não ficar uma coisa muito extensa, ficar uma coisa gostosa e principalmente dar tempo de vocês fazerem perguntas, tá bom? Só faltou se apresentar a Lucimara. Ela já chegou aí? Oi, boa tarde. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Desculpe, tive problemas aqui com o som, tá? Meu nome é Lucimara Daniele Gonçalves, sou diretora há 13 anos do Colégio Novo Alvo, em Campo Limpo Paulista. E eu espero contribuir com vocês aqui nessa tarde também. Agradeço pela oportunidade aí da Ana Beatriz e estamos juntos. Ok, obrigada, Lucimara, por ter aceitado o nosso convite. E então, já que você foi a última a se apresentar, você vai ser a primeira a compartilhar com a gente.
Eu queria que Ok. você usasse 10 minutos para compartilhar. Vou pedir às outras participantes duas coisas. Que fechem o seu áudio, para a gente não ter nenhum barulho. E que, por favor, escrevam suas perguntas aqui no chat, porque essas perguntas vão ser respondidas no final, tá? Na medida do possível, eu vou estar anotando. E se eu esquecer alguma coisa, vocês vão me ajudar. Mas o importante é que lá no final, quando todas as 4 convidadas terminarem, então a gente vai começar a responder as perguntas, ok? Podem escrever durante como vai surgindo e no final a gente vai procurar responder todas as perguntas. Então, muito obrigada. Pode começar, Lucimara. Ok, queridos, boa tarde. Pensando em estratégias para atender a educação infantil durante esse período de quarentena, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é o respaldo da lei, certo? Sabemos que a educação infantil não era autorizado, a educação remota, ensino remoto, porém, pelo menos aqui no estado de São Paulo, eu não vou entrar em detalhes, porque isso é expertise da Iolene. Eu sei que ela vai trazer informações mais detalhadas para vocês, mas o Conselho Estadual de Educação, através da deliberação 177 de 2020, nos autorizou a dar esse acompanhamento para a educação infantil. Isso porque nós não sabemos quanto tempo essa quarentena deve levar. E já no início, os especialistas falavam em cerca de 60 até mais de 90 dias. Então, nós tivemos que tomar alguma providência para que fosse garantido o direito da criança na educação infantil quanto à educação. Isso porque a própria BNCC garante, ela prevê que a criança receba, seja estimulada, e aprenda também, mesmo que isso aconteça no seu contexto familiar, tá? Então, nós tivemos a possibilidade de reorganizar nosso calendário escolar, então isso você deve fazer aí, contando com essas aulas remotas, e também deve organizar todas as atividades que você está enviando para casa, para os seus alunos. Deve ser documentado, registrado, presença, e também toda a devolutiva dos alunos deve ser arquivada, os materiais produzidos por eles, objetos, brinquedos, vídeos, fotos ou desenhos. Esses materiais devem ser arquivados na escola e depois apresentado um relatório minucioso à sua supervisão de ensino. Ok? Então, o primeiro ponto que nos trouxe a preocupação é o que eu vou apresentar à minha supervisão de ensino mediante ao respaldo que eu tenho na lei. A segunda preocupação do colégio foi em que a nossa equipe tivesse engajada com essas aulas remotas. Então, se nós decidirmos dar aula à distância, fazer isso online, nós precisamos conversar com a nossa equipe. O professor da EP, ele é pesquisador, ele é autodidata. Então, nós tínhamos um desafio e tínhamos que nos adaptar ao novo. Aí, o que fizemos? Primeiro escolha das ferramentas tecnológicas que nós iríamos usar. No nosso caso, nós escolhemos os ambientes virtuais da Classroom, do Meet e o Hangouts, tá? Classroom, ele permite organizar todo o conteúdo da educação infantil, no caso aqui, dentro da sala de aula virtual. O Meet, ele permite ligação de vídeo como essa que nós estamos fazendo agora, da Zoom, e o Hangouts é como se fosse o WhatsApp. Ele permite chamadas de vídeo, chamadas telefônicas e também envio de fotos, envio de vídeos. Então, como meio de comunicação, foi uma ótima escolha, tá? Todas essas ferramentas fazem parte da Google for Education, tá? Nós já havíamos contratado um gerenciador no ano passado e ele já vinha desenvolvendo esse treinamento junto à minha equipe. Então, começamos pela equipe administrativa, depois nós fizemos treinamento, capacitação com os professores,
E, por último, fizemos a capacitação com os pais e alunos. Tá? Então, foi um desafio muito grande, mas esse era o momento da nossa equipe pôr em prática o princípio da aliança, né? Nós precisávamos enfrentar isso tudo com muita coragem, não foi fácil de início, mas nós fomos pesquisar, nós fomos atrás, montamos um tutorial de como usar cada uma dessas ferramentas, criamos um roteiro para a apresentação da aula, isso foi muito importante, nós padronizamos isso. Na aula, o professor deveria deixar claro a intencionalidade educativa. Tá? Afinal, ele estava lidando com a educação infantil e ele tinha que apresentar para o pai o passo a passo dessa aula, para que o pai pudesse orientar e ajudar essa criança em casa. Nós procuramos usar ferramentas direcionadas mesmo para a educação infantil. A criança da educação infantil, ela precisa muito da contação de histórias, ela precisa de brincadeiras, de jogos, música é um recurso muito importante, a educação do movimento, brincadeiras com palavras como trava-línguas, parlendas, adivinhas. Nós sentamos com toda a equipe e fizemos isso muitas vezes de sábado, o dia todo. Às vezes nos reunimos à noite para poder darmos essa capacitação aos nossos professores. Trabalhamos mais do que nunca, na verdade, mas solicitamos pessoas da equipe que tinha mais facilidade com a tecnologia. Fizemos um tutorial de como gravar videoaulas e fomos aprimorando isso. Pedimos que cada professor da educação infantil juntasse tudo que ele tivesse em casa de interessante. Cartazes, objetos curiosos, fantasias, que eles pudessem usar na gravação de um vídeo interessante. E procuramos garantir qualidade de áudio, qualidade de imagem, estudamos alguns pontos para poder entender isso melhor, e os professores que tinham mais facilidade com isso vieram nos ajudar com a gravação dessas aulas, e nós fomos melhorando dia a dia, tá? Os pais, pelo menos, nos deram um feedback muito bom, gostaram muito da gravação desses vídeos, o passo a passo do roteiro que nós criamos também foi muito claro, os pais agradeceram muito a participação da escola. É uma exposição do colégio, sim. Então, por isso, não era fácil para os professores. Uma coisa é dar a sua aula, outra coisa é se ver gravando. Então, no início, foi difícil. Mas nós conseguimos, a perseverança foi um fator muito importante, tá? Então, esse engajamento da equipe foi essencial, oramos juntos, conversamos bastante, fizemos bastante reuniões e capacitação. Outro fator importante era em relação aos pais, tá? A BNCC prevê a parceria entre família e escola, somos corresponsáveis por essa educação. Então, nós tentamos conscientizar os pais a respeito disso, de que o momento era delicado e que todos deveriam participar com dedicação desse momento, que nós estaríamos disponibilizando para eles essas ferramentas para uso em casa. Eles vieram até a escola, não sei se vocês se lembram aquela semana em que foi a semana para a falta compulsória, que o governador do estado permitiu que as crianças que quisessem vir, viriam, e as que não viessem não levariam falta. Naquela semana nós tivemos contato com os pais para ensiná-los a fazer uso da ferramenta em casa, tá? Fora isso, nós oferecemos atendimento individual. Os pais podiam ligar para nós o momento que eles quisessem e nós os apoiávamos quanto ao uso da ferramenta, quanto à realização das atividades em casa, reforçávamos em reuniões os cuidados necessários no momento, de manter o isolamento, a importância disso, os cuidados com a higiene e saúde do filho. Então, nós apresentávamos diariamente, o professor colocava lá dentro da Classroom um roteiro das atividades do dia, tá? Não apresentamos tudo de uma vez.
Foram separados materiais impressos, como livro, atividades. Os pais vieram até o colégio buscar, preparamos para 15 dias, depois para mais 15. Tá? Nós já estamos com essas aulas remotas, teve duração de 30 dias já. Tá? E nós incentivamos os pais também, por outro lado, a usar esse tempo inesperado com cuidados em casa, do cotidiano. Coisas que nós havíamos descuidado com tanto trabalho, né? Era para preparar com calma refeições, arrumar espaços para depois brincar nele. Orientamos os pais a desacelerarem com as crianças e, ao mesmo tempo, também criar uma rotina diária, tá? Que a criança tivesse horário para levantar, que a criança tivesse horário para se alimentar, que ela tivesse horário para realizar as atividades de sala de aula. Quanto mais organizado tivesse esse tempo da criança, melhor funcionaria a questão da disciplina e do interesse dos nossos alunos. Outro fator que os pais ficaram apavorados é que eles trabalhavam e agora eles tinham que construir esse cotidiano e essa rotina com os alunos de novo. Então, nós também disponibilizamos para eles, indicamos um programa para a educação de filhos, que é o Pais que Constroem Destinos, tá? São nossos professores de estudo dos princípios e eles passaram a dar remotamente, criaram um canal e passaram a falar da educação dos filhos. Isso também ajudou muitos pais. Eles ficaram muito agradecidos com essa questão. E os alunos, né? Para nós, o que era importante? O que é importante na educação infantil? Manter o vínculo conquistado. Afinal, durante a adaptação deu muito trabalho, né? Criança chorando, o fato de se acostumar com o professor, com os colegas, com o espaço. Então, os professores não perderam contato. Eles faziam ligações, chamadas de vídeo, pediam devolutivas dos alunos, eles enviavam fotos, enviavam vídeo daquilo que eles haviam feito, né? Então o professor tinha em mente o tempo todo o cuidado e a necessidade de se comunicar com o aluno, tá? De estimulá-lo a resolver os desafios e a explorar também o ambiente onde ele estava. E um fator, acho que mais importante e primordial em tudo isso foi garantir que todos os alunos estivessem presentes nessa aula remota, tá? Nós ligávamos individualmente para cada um, se nós sentíssemos a falta, e perguntávamos qual era a dificuldade, qual era a necessidade, e nós íamos atendendo a cada um na sua necessidade. Seja a falta, né? Teve uma mãe que ela disse, olha, eu uso meu celular para trabalhar, faço home office e não tenho um aparelho para o meu filho. O colégio disponibilizou um tablet. Haviam mães que não estavam tendo aulas porque não conseguiam organizar a rotina diária, nós ajudamos. Tá? Haviam mães que estavam com dificuldade de lidar com a própria ferramenta virtual e tecnológica. Aí nós fomos dando passo a passo, fizemos juntos e dessa forma nós obtivemos sucesso, eu diria, com os pais, porque em todas as reuniões que nós fazíamos semanalmente, o feedback que nós tivemos desses pais foi um feedback muito bom, foi positivo e todos os pais participaram e estiveram engajados durante todo esse mês. Ótimo, obrigada, Lucimara, foi muito bom, viu? Eu fiquei bem impressionada. Eu imagino que deu muito trabalho, tudo isso, mas eu observei alguma coisa aí que eu considero muito importante, Lucimara. Vocês já estavam se preparando já desde antes da quarentena, né? Quando vocês já estavam pensando, talvez, nas metodologias ativas, em mesclar também o ensino, usando algumas ferramentas, né? Vocês já se prepararam um pouco antes, né? Então, vocês não foram tão pegos de surpresa como talvez outras escolas que não tinham ainda se preparado, se capacitando para isso, né? Exatamente, Ana. Nós estávamos já pensando nessas metodologias ativas e, assim, o colégio tinha preocupação com essa geração que já está inserida no mundo virtual. O ambiente de casa já é um ambiente tecnológico, então nós já
estávamos preocupados com isso. Foi corrido porque a nossa programação não era para entrar com tudo, era para ser esporádico essas aulas online, mas enfim, já eram metade do caminho andado, sim. O que eu vejo é que a gente, como escola, né, confessional e especialmente de AEP, a gente tem que saber encontrar o equilíbrio. Nossos alunos precisam pesquisar, precisam escrever, mas eles também precisam saber manejar e principalmente escolher boas ferramentas, saber discernir, né, o que presta, o que não presta na internet. Então, não tem mais como a gente fugir do avanço tecnológico, a gente falar assim, não, nós somos as escolas AEP não podem interagir com a tecnologia. Isso não é verdade, pessoal. A gente tem que enfrentar essa situação e ensinar os nossos alunos e os nossos pais a como ter equilíbrio, discernimento, o que é bom, o que não é, porque nós não podemos simplesmente fechar os olhos e ignorar uma situação que já está presente em todas as casas, né? Então, muito obrigada, Lucimara. Agora eu gostaria de dar a oportunidade para a Daniela do Colégio Getsemane compartilhar um pouquinho. Por favor, observe o horário para dar tempo de todo mundo falar. Mas foi muito edificante. Obrigada, Lucimara. Eu agradeço. Bem. Daniela do Colégio Getsemane está por aí? Sim, estou aqui. Estou Pode te ouvindo começar, perfeitamente. Ok. Então. Bom, a nossa experiência lá, né, no Colégio Getsemane, em Belo Horizonte, Minas Gerais, nós recebemos, né, a notícia através das mídias sociais e quando chegamos no colégio, né, pensamos em como iríamos fazer, né, como iríamos desenvolver isso dentro do nosso colégio. Então, nossa equipe de coordenadores, diretores, se reuniu e ali nós traçamos alguns planos, mas muito assim, sem entender e sem conhecer o que viria pela frente, né? Então, nossos planos é uma palavra que tem sido muito usada nesses dias, que é reinventar, né? Diante dos nossos planos e dos desafios que foram aparecendo, muita coisa que a gente começou fazendo ao longo do processo, nós tivemos que mudar, que alterar, que melhorar, né? Deixar de fazer. Então, eu vou citar aqui algumas ferramentas que a gente começou usando, mas que diante de alguns desafios a gente precisou mudar. Primeiramente, né, nós criamos um e-mail corporativo para cada turma da educação infantil. Então, desde o berçário até o segundo período, né, da educação infantil, nós fizemos isso para a escola inteira. Nós criamos um e-mail corporativo, porque através desse e-mail corporativo os pais teriam acesso, né, à senha desse e-mail e ali ele teria acesso a tudo que a gente pensou em desenvolver, né, com as crianças nesse tempo. Então, nós enviamos isso para os pais, avisando que nós teríamos, né, o período de quarentena, e naquele mesmo dia nós fizemos a nossa primeira videoconferência, né? Eu nunca tinha experimentado essa ferramenta com os meus professores, e ali a gente pôde compartilhar, né, umas com as outras, pela primeira vez, para muitas também, esse desafio. Fizemos uma videoconferência para elaborarmos como faríamos com os nossos alunos. Então, ali, de posse do nosso currículo, daquilo que a gente conhecia enquanto ferramenta tecnológica, a gente começou a montar. Então, qual foi o nosso plano inicial? Cada professora iria fazer, né, um roteiro de trabalho para ser desenvolvido em casa e dentro desse roteiro, a gente daria ali modelos de atividades, links, às vezes já prontos na internet, de vídeos, músicas, né? E a gente combinou dessa forma, né? E enviamos. Nós usamos uma ferramenta bem alegre para a educação infantil, que é o uso do recurso, né, que tem no PowerPoint,
Então, ali as professoras que já conheciam a ferramenta colocavam animações, muita gravura, justamente para trazer esse ambiente, né, da educação infantil para dentro da casa, né? E foi muito bem feito, as professoras, né, uma equipe muito engajada, muito parceira, né, elas deram realmente o seu melhor para a criação desse PowerPoint. E aí começaram as dúvidas, né? As angústias dos pais. Por quê? Porque os pais, nós fizemos com todo capricho, passo a passo, onde começar, onde terminar, porém eles nos deram devolutivas, né? De que não sabiam fazer, não sabiam como fazer aquilo, desenvolver determinada atividade. Então, isso durou 3 dias, né? Foram os 3 primeiros dias de aula online. E na outra semana a gente já começou a ver a necessidade dos pais terem em casa o como fazer. Então, nós iniciamos com os vídeos. Aí foi um processo de reconstrução do lado de cá, né? Nós, professores, coordenadores, diretores, vimos o desafio, porque como já foi dito aqui, nós somos peritos em dar aula presencial, né? No modelo presencial. E o modelo online trouxe dúvidas, trouxe incerteza, será que eu estou fazendo certo? A timidez, né? Mas conseguimos vencer. Então, junto com esse roteiro que a gente continua mandando, a professora, ela manda vídeos ensinando realmente como fazer. Queria dar um exemplo prático aqui, porque eu acho que muitos professores, muitas escolas querem saber do dia a dia, né? Como temos lidado com isso. A professora propôs, por exemplo, aconteceu isso numa turma, propôs que eles pintassem determinada gravura com a cor marrom, tinta marrom. O pai, né, em quarentena, vai ter uma tinta marrom em casa. Pode acontecer um caso ou outro. Então, ela pôs ali no vídeo a proposta, né, de como eles poderiam desenvolver esse trabalho em casa. Quem tem a tinta marrom, usa a tinta marrom. Quem não tem, faz uma mistura das cores vermelha, amarela e um toque azul. Então, ela fez a demonstração disso. E ainda, quem não tem as tintas ou não tem o pincel, pode usar, por exemplo, a borra do café que a mamãe passou hoje de manhã, misturar um pouco de cola e transformar em tinta. Então, a gente percebeu, nas demandas que os pais iam mandando para a gente, que eles precisavam, na educação infantil, saber o como fazer. Como eu faço isso com meus filhos? Os pais são peritos em cuidar muito bem dos filhos, da higiene dos filhos, da alimentação dos filhos, mas eles são limitados nessa área pedagógica. Então, o que para a gente é muito fácil, para eles, né, foi muito difícil. Então, a gente passou a fazer vídeos detalhados, os professores explicando passo a passo de como tudo deveria ser feito. Outro desafio que a gente começou a enfrentar foi realmente os pais quererem ver os professores dando as aulas. Por quê? A gente começou, né, a buscar dentro do nosso currículo, né, os campos de experiências que precisavam ser trabalhados. Então, algumas aulas foram ficando mais complexas, né? Então, nos foi cobrado isso também, os pais pediram, inclusive até como sugestão da nossa direção, né, que a gente fizesse aulas online. E aí a gente usou uma ferramenta que também já foi citada aqui, que é o Google Meet, para que o professor tivesse, né, essa videoconferência com a sua turma e pudesse ali ministrar uma aula. E foi também, né, tem sido também um sucesso, a adesão dos pais, a presença das crianças, a participação e também, né, deixar aqui registrar, os professores têm abraçado essa causa. Então, eles têm desenvolvido com muito carinho cada conteúdo, cada aula, né, sempre pensando realmente no aprendizado, nas famílias. Toda vez que a gente vai montar uma aula, é esse pensamento que vem. Como que isso vai chegar na casa da criança? Como que a criança vai receber isso? E passando um pouco por cada turma, eu já citei aqui
o exemplo que foi usado no Maternal 3, mas nós temos feito videoaulas desde o berçário, porque o nosso colégio crianças no berçário. Então, as professoras do berçário têm feito um excelente trabalho desenvolvendo vídeos sobre a psicomotricidade, né? Então, elas mostram em casa, às vezes usando seus próprios filhos para fazerem, né, a aula junto com eles. Então, às vezes é uma aula de enfiagem, às vezes é uma aula de colocar um objeto dentro de um outro local, coisas que a gente usaria no colégio com blocos, com brinquedos. Então, em casa, a professora pede para as crianças pegarem bacia, as mães, né, bacias, colocar brinquedo, e com uma peneira as crianças irem pegando o objeto e colocarem em outra bacia, né, trabalhando aí a linguagem, falando a cor dos objetos, e também trabalhando a psicomotricidade. No Maternal 2, temos lançado mão muito de ouvir histórias. Então, a professora conta histórias, muito trabalho com a linguagem. Então, a professora também envia vídeos dela cantando com os alunos, para que eles repitam em casa. No primeiro período e segundo período, nós temos, sim, dado continuidade ao nosso currículo. Então, era um dos campos de experiência que foi trabalhado, né, um dos itens lá dentro foi, por exemplo, órgãos do sentido. Então, a professora fez experiências na casa dela para que as crianças pudessem reproduzir em suas casas, para que eles pudessem adquirir esse conhecimento. Então, é um exemplo de atividade que nós desenvolvemos com o segundo período, com o primeiro período. E com o segundo período tem uma atividade muito divertida que a professora tem feito semanalmente, como fazia na escola, é claro, com algumas adaptações. A caixa surpresa, por exemplo. Eles tinham essa atividade, né, da caixa surpresa, na qual a professora colocava objetos ali dentro e retirava, e os meninos tinham que construir a escrita daquele, né, do nome daquele objeto. Então, ela tem feito isso com vídeos, enviando para casa, para que os meninos façam em casa. Então, todas essas atividades nós temos registrado em planilhas com tempo de duração, o dia que foi dado, todas as nossas videoaulas têm sido gravadas e todas as atividades que são enviadas para casa, a professora tem pedido, todas não, em sua maioria, a professora tem pedido um retorno de vídeo, de foto e alguns registros, né, em folhas e cadernos. Como já foi dito aqui também, nós preparamos um kit, né, para envio para casa, para que as famílias pudessem acompanhar, né, essas aulas. Antes de terminar minha fala, eu queria dizer que nós criamos também uma equipe de apoio, né, composta pela nossa direção da escola, pelo orientador educacional, pelo auxiliar de coordenação, para que a gente fizesse todo o apoio aos pais, né? Os professores, eles ficaram realmente engajados nessa construção das aulas, e essa equipe de apoio, que os pais têm contato tanto por telefone quanto por e-mail, tem dado suporte, tem acalmado essas famílias, porque muitas acabam abrindo, né, o que eles estão passando em casa. Está difícil, que eles não conseguem. Então, aí entra essa equipe de apoio, né, que liga para esses pais, que manda um e-mail, que sugere atividades para que a gente possa passar por esse período com mais tranquilidade, com mais paz e alegria, né, que a gente tenha boas recordações, né, desse tempo. Verdade. Muito obrigada, Daniela. Gostei muito do que você compartilhou. Muito obrigada. Eu imagino que todos estão aproveitando bastante. Eu queria comentar que eu achei bem interessante o que você falou sobre os vídeos com orientações para os pais. Porque o pai, ele não sabe fazer. Muitas vezes, infelizmente, né? E eu acho que assim, tanto a Escola Novo Alvo, a Lucimara comentou que organizou um curso para pais,
Ótimo. Vamos aproveitar essa oportunidade para envolver pais. Olha lá a aliança, o princípio da aliança. Eles se comprometem no começo do ano a caminhar em aliança com a escola, assinam lá o termo de compromisso. E muitas vezes, durante o ano, acaba não acontecendo essa aliança. Então, acho que essa oportunidade, as duas escolas aproveitaram muito bem. Parabéns às duas escolas, e eu acho que é fundamental esse ensino, aproveitar isso para ensinar, esses vídeos ensinando como o pai fazer, ou um grupo, o apoio, que também vocês providenciaram esse apoio, esse tipo de um help desk, alguma coisa que ele pode ser um SOS pai, né? Que pode recorrer quando precisar. Então, muito interessante. Agora, fica por aí, Daniela, porque eu tenho certeza que no final vai ter gente querendo que você fale um pouquinho mais sobre o trabalho com os bebês, porque eu acho que o grande desafio aí são também os pequenininhos, né? E você tocou um pouco nisso, ótimo, obrigada. Ok. Mas eu vou ter perguntas sobre isso no final, Ok. tá bom? Então, agora eu queria dar a Tá oportunidade joia. à Patrícia. Por favor, Patrícia, do Colégio Lírio dos Vales, lá em Feira de Santana, na Bahia, vai compartilhar um pouco com a gente. Fica por aí, Daniela e Lucimara, que vocês tem perguntas para vocês já chegando aqui, tá bom? Boa tarde. Patrícia? Boa tarde. Então, vamos compartilhar também um pouco do que anda acontecendo aqui no Colégio Lírio dos Vales, né, em Feira de Santana. A nossa realidade está próximo a essa realidade de Daniela, né, em Belo Horizonte, no sentido de que a equipe também é engajada, né, equipe de educação infantil da nossa escola. Quando surgiu a possibilidade, né, de suspensão de aulas nas escolas particulares, no outro dia nós já estávamos na escola pensando quais estratégias usar, né, como nós iríamos trabalhar durante esse período com a educação infantil. E como também já foi comentado, ainda não era nada respaldado esse ensino à distância para a educação infantil. Então, começamos a pensar como fazer, né, quais estratégias utilizar. E elaboramos uma agenda, né, descritiva para os pais terem 15 dias de execução dessa agenda, de um roteiro de atividades com orientações, com atividades que eles iriam trabalhar em casa com as crianças, tudo com orientação dos professores. Aqui na Bahia, né, com base no Conselho Estadual de Educação, o decreto que eles nós estamos respaldados, eles estão chamando de aulas remotas, não é educação à distância, seria aula remota. Então, esse procedimento de aula remota se encaixaria também dentro da educação infantil, porque não seria esse ensino à distância legalizado em si, né? São essas aulas remotas. Então, com base nesse processo, nós elaboramos agendas, mais ou menos nesse modelo, que depois nós podemos estar disponibilizando para vocês, um modelo, e dentro dessa agenda, com base nessas agendas, os pais iriam ter esse roteiro formal das atividades e tudo descrito aqui, o que é que eles iriam fazer nesse período. Com as atividades impressas, né, que nós já tínhamos esse banco de atividades impressas de todas as turmas, então eles levavam as atividades impressas, que nós já tínhamos, de certa forma, planejado, porque o planejamento ele ocorre com antecedência. Então, para esses mesmos 15 dias, nós já tínhamos uma prévia desse planejamento que ia acontecer durante esses 15 dias na escola, e adaptamos para eles fazerem em casa esse período. Nós temos também o material da editora Seduca, que nós adotamos a partir desse ano, de 2020. Então, facilitou também bastante para a gente ter esse material aqui na nossa escola, na educação infantil, que é o material da editora Seduca, do grupo 2 ao 2º ano. Então, nós também separamos as atividades do material do Seduca e colocamos na agenda qual seria a página, qual seria o procedimento que os pais iriam utilizar para realizar aquela atividade. E alguns materiais também. Então, nós estamos dizer aqui glitter, né, palito de picolé, papéis cortados, EVA. Então, alguns materiais que eles iriam utilizar para a execução dessas atividades, nós também encaminhamos juntos com as atividades, porque eu não sei, em outros locais, aqui em Feira de Santana, o comércio também estava fechado total, começou a abrir aos poucos, mas eles não iam ter onde pegar esse material, né? Acesso a esse material para execução da atividade. Então, nós já facilitamos isso também, enviando os materiais que seriam necessários
para a execução da atividade. E essa agenda, durante todos os dias da execução dessa agenda, os professores estavam junto com os pais, apoiando no grupo de WhatsApp. Nós, na educação infantil, nós ainda não estamos utilizando essas plataformas. Vamos ter um treinamento mais específico essa semana e vamos começar a utilizar também na educação infantil. No ensino fundamental, nós já estamos utilizando, mas na educação infantil, ainda não, por conta de alguns pais estarem trabalhando, dessa questão da dificuldade de acesso junto à criança. Mas estamos resolvendo e vamos começar a utilizar também na educação infantil essas plataformas. Mas todos os dias os professores, logo no horário da aula, se colocavam à disposição dos pais. Estou aqui para ajuda, para orientação, para sugestões de como podem estar fazendo diferente atividade, de acordo com a rotina da casa, e também as videoaulas. Então, os professores, eles gravam a videoaula, e essa videoaula, praticamente como se fosse na escola, faz uma oração, dá um bom dia, canta algumas musiquinhas que eles já estavam acostumados a cantar na rodinha em classe, e aí faz uma explicação da atividade. Na atividade de hoje, o que é que nós vamos fazer? Vocês vão cantar essa música, ou vocês vão utilizar esse vídeo do YouTube, que a prova vai estar mandando também em anexo, então vocês vão acessar junto com a mamãe esse vídeo que dá uma introdução ao assunto, ao conteúdo, e depois de assistir esse vídeo, nós vamos executar essa atividade com base nesse procedimento tal. Então, ela ia destrinchando como os pais, né, a mãe ou o pai, poderia estar fazendo o procedimento com aquela atividade com as crianças. Isso facilitou bastante. As provas já têm aquele carisma especial de educação infantil, já tinham esse contato próximo com os pais, e isso facilitou também essa aceitação dos procedimentos da atividade por meio das videoaulas. Então, são relatos de mães de quando eles veem a professora no vídeo, os olhos, né, se alegram, minha pró, e quando a pró fala o nome do coleguinha, João, Josué, então eles vão relembrando os coleguinhas, porque é importante ter o vínculo afetivo nesse momento também. Então, no momento que as professoras entram na casa deles, né, através do vídeo, através do telefone, eles se sentem também apoiados emocionalmente pela professora. Então, eles vão executando essas atividades e vem depois em forma de registro de fotos. As mães participam bastante no grupo com fotos, com alguns registros, que eu posso estar mostrando para vocês também esse feedback dos pais, de como eles estão fazendo esse retorno para a gente aqui na escola. Né? Vou disponibilizar essa tela, onde nós temos aqui alguns desses registros. Vocês estão visualizando a tela? Ok? Sim. Está aparecendo, está direitinho a sua tela, Patrícia. Aqui são alguns registros que nós temos dos nossos alunos e vocês podem ver que são atividades fotocopiadas, como eu expliquei, atividades do SEDUCA, atividades de vida prática também, onde tem aqui construção com formas geométricas, que a professora já mandou, esses recursos também, todos esses materiais, para eles estarem construindo, fazendo construções diversificadas, utilizando a arte, a criatividade, a ludicidade, para eles estarem fazendo essas produções. Aqui foi a atividade da Páscoa que eles utilizaram. Aqui teve a videoaula, a professora também explicando o uso do calendário, né? Para que serve o calendário, como nós podemos utilizar, como eles iriam confeccionar esse calendário na casa deles, fazendo esses registros diariamente. Então, várias propostas, né? Aqui estão propostas com arte também, né? Onde elas estão fazendo uma construção com contonetes, e a professora mostrou na videoaula como eles poderiam fazer várias atividades, várias construções usando o contonete, com a arte. Então, aqui o alfabeto móvel, que a professora também ensinou eles construírem em casa o alfabeto móvel deles e fazendo as atividades, usando esse recurso com os pais para poder estar fazendo essas atividades. E aqui tem também atividades de vida prática, não só atividades de papel, de conteúdo, impressas, nós estávamos trabalhando com eles esse período, mas a gente também disponibilizou receitas de massinha de modelar para eles estarem fazendo em casa. Separação de grãos, né? Então as mães iriam colocar grãos diversos, eles iriam depois separar, né? Fazendo a classificação, a seriação, separar por potes, né? Cada grão no seu potinho. E essas atividades de abotoar a camisa, de ajudar a mamãe a fazer alguma receita em casa, de estar utilizando também essas estratégias na ajuda em casa, no serviço em casa, junto com os pais.
que isso também ajuda na criança na educação infantil a enriquecer essas experiências, a extrapolar, né, a criatividade. Então, vários recursos a gente está utilizando, não só as atividades impressas do SEDUCA, mas também atividades de vida prática, onde eles podem estar também trabalhando coordenação motora, ludicidade, criatividade, emoção, esses aspectos que também são trabalhados na educação infantil, né? Que são conteúdos procedimentais, conteúdos atitudinais, não só os conceituais nesse período, eles precisam também, né? E esse vínculo mantendo com a professora através dos vídeos, dos áudios também, dessas interações. Eles também enviam áudio para a própria, tá com saudade, que ama a professora, ama os coleguinhas. E assim nós vamos, né, como também foi comentado, nós estamos aprendendo, reavaliando. Se tem alguma coisa que nós achamos que não deu tão certo, vamos reavaliar, fazer diferente. E estamos nesse processo, né, tentando, testando e vendo as melhores possibilidades, né, de estar trabalhando com as crianças nesse período. E é isso, né? Como nós estamos trabalhando, através dessas agendas, desses registros, e vamos, né, também implantar essa questão das plataformas para a educação infantil, vamos ver essa experiência na educação infantil com o uso dessa plataforma, né? Que até então era uma dúvida, também é uma pergunta que eu ia fazer, né, para essas escolas que já estão usando essas plataformas, né? Acesso direcionado, um horário específico, com a duração, então como é que elas estão usando essas plataformas, né, para o uso da educação infantil, como aqui na nossa realidade, onde nós vamos começar. Que raiva, Su. Uma questão legal aqui também, o Conselho, ele disponibilizou, através de resolução e decreto, essa possibilidade das escolas que fossem a atividade remota na educação infantil, em qualquer turma, né, qualquer nível, nós teríamos que apresentar, em forma de relatórios descritivos, os planos de aula, a duração da carga horária que foi trabalhado, e apresentar ao Conselho Estadual de Educação no prazo de 30 dias, comprovando que nós estamos utilizando essas aulas, a aula remota, para todos os níveis de ensino, e esse plano nós já enviamos nos primeiros 30 dias para o Conselho Estadual de Educação, para eles aprovarem, e foi enviado através de e-mail para que eles percebam, desde o grupo 2 até o 9º ano, nós estamos trabalhando e esses primeiros 30 dias já foi enviado para o Conselho Estadual de Educação da Bahia para comprovar como nós trabalhamos durante esse período. Ok. Terminou. Ok. Terminou, Patrícia? Sim, concluí. Sim. Muito obrigada, Patrícia. Eu acho que todos podem concordar comigo que vocês estão fazendo aí um bom trabalho. Muito obrigada por compartilhar. Parabéns. É visível que dá muito trabalho fazer tudo isso. Mas é preciso, né, gente? Nesse momento, o meu comentário aí, eu acho que o apoio aos pais, ouvir os pais, você falou essa palavra, né? Todas as 3 escolas falaram ouvir os pais, é algo muito importante. Patrícia, você pode tirar da tela, por favor, o seu PowerPoint para a gente ver você. E eu acho que assim, pessoal, uma coisa que a gente pode observar aí com a fala da Patrícia é que você ter um recurso bom, de qualidade, faz muita diferença também, né? No caso, o Colégio Lírio dos Vales, eles usam um material em educação por princípio, da editora Seduca. Então, também é muito bom você poder contar com esse recurso, né? De você ter um material de qualidade, de confiança, que você pode mandar tranquilo para os pais, que você sabe que ali já vai ter as indicações de como está trabalhando. Inclusive, o livro do professor vem com várias indicações e atividades extras, né, que o professor pode também estar enriquecendo a aula dele. Então, eu acho que você poder contar com um material bacana também é um grande diferencial que a escola pode ter.
nesse momento, tá? Então, muito obrigada, Patrícia. Agora eu queria dar a palavra para a Iolene, porque eu sei que tem gente aí já ansioso para saber sobre contrato, cancelamento de contrato, e se os pais estão pedindo desconto, se os pais estão reclamando, como é que tá? Então, você podia, Iolene, compartilhar um pouco com a gente sobre isso? Olá, queridos. Eu preparei uma parte, Bia, de reflexão acerca da educação infantil. E aí a gente pode estar concomitante, eu vou trazendo os assuntos que os colegas estão elencando aqui no chat, tá? Vou compartilhar minha tela com vocês. Vamos ver se está dando certo. Ok. Está aí na tela com vocês, né? Então, eu trouxe aqui algumas reflexões, tem um errinho aqui, sobre a educação remota e o processo pedagógico, tá? Nós temos aí, no que tange a educação no nosso país, alguns marcos regulatórios, algumas normatizações que são para todos, a gente não escolhe, o Estado Sul vai e o Norte não vai, a São José dos Campos vai e Pompeia não vai. Não, são marcos regulatórios para toda a nação. E se tratando de educação infantil, nós temos 2 marcos regulatórios que amparam aí, que são amparados pela LDB. Um deles é a Base Nacional Comum Curricular, que todo mundo conhece, e o outro é o manual que traz as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Está lá no site do MEC, é só baixar, é um documento riquíssimo, com algumas informações que são muito importantes, com que todo professor e gestor saiba, principalmente aqueles que atuam na etapa da educação infantil. Esses marcos regulatórios são baseados, são pautados na nossa LDB, né, que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases, que cita os objetivos, que cita os princípios, que cita como se organiza a educação infantil no nosso país, de forma geral. Porque aquilo que é específico é regulado pelos órgãos regionais, sejam eles estaduais ou municipais. Então, esses órgãos regionais, eles destrincham aquilo que os marcos regulatórios trazem, ou seja, LDB, Diretrizes Curriculares da Educação Infantil e BNCC. Nós temos agora, por conta do decreto presidencial que traz a situação de pandemia para o país, 2 questões que ficaram muito fortes e que são de extrema importância para a nossa análise. A primeira dela é a medida provisória 934, que flexibilizou o cumprimento dos 200 dias em razão do decreto do presidente. Então, hoje, no nosso país, excepcionalmente no ano de 2020, não é mais necessário se cumprir os 200 dias letivos, desde que você cumpra o artigo 31 da LDB, que fala no mínimo de carga horária, ou seja, são 800 horas de efetivo trabalho. Então, nós temos aí na educação infantil que garantir com que 800 horas de trabalho sejam realizadas com as crianças. A gente não pode perder de vista que nós estávamos trabalhando normalmente até o dia 16 de março em São Paulo, né? E até dia X ou Y aí na sua cidade. Mas nós já trabalhamos no mês de janeiro, e esse é dia letivo computado e carga horária computada. Trabalhamos em fevereiro e trabalhamos alguns dias de março. E se você não parou nenhum dia por conta da pandemia, se você está com atividades remotas desde que tudo isso começou, ou seja, você não tem o dia letivo, mas você está registrando a carga horária. Isso precisa ficar bem claro aqui. Em todo tempo, não só no tempo de pandemia, se faz necessário em relação à educação infantil, planejamento, metodologias e ferramentas e o processo de avaliação. Esses 3 itens são cruciais em qualquer tempo na educação infantil. Seja ela remota, seja ela presencial, seja com pandemia ou seja sem pandemia. Nós precisamos ter planejamento, nós precisamos utilizarmos das metodologias ativas, que a nossa metodologia base é a educação por princípios. Mas nós trabalhamos metodologias. Quais metodologias? Aí existe um ferramental imenso,
que ampara a maneira com a qual nós damos a nossa aula. E o processo de avaliação na educação infantil, porque muita gente acha que agora, então, parou tudo, não tem avaliação? Não, tem avaliação sim, né? A avaliação continua. Esse planejamento em tempos de pandemia, eu tracei aqui 4 itens para a gente deixar como bússola para nós. Esse planejamento tem que ter um tempo definido, ou seja, todo planejamento não tem um tempo definido, então agora, mais ainda, esse planejamento, seja ele por meio de trilhas ou por meio de sequências de aprendizagem, precisam de uma duração preferencialmente semanal, para a organização não só da escola, do ponto de vista dos registros, mas também das famílias. Então, nós precisamos saber, dentro do planejamento, qual é esse tempo que vai durar essas trilhas. Pensando em educação infantil, pensando em estágios cognitivos, eu prefiro trabalhar e oriento com que se trabalhe durante planejamentos semanais, né, de envio aos pais. Esses planejamentos, eles precisam garantir os direitos de aprendizagem, que estão definidos lá na BNCC. Os direitos de aprendizagem têm que estar claramente definidos e apresentados. Outra coisa, nós precisamos, nesse planejamento, trabalhar os campos de experiência. Todos eles, os 5, e pensar que nós temos que priorizar o lúdico e o realizável em casa. Alguém colocou aqui, né, da questão da tinta marrom. Eventualmente, o pai pode ter a tinta marrom, mas e se ele não tivesse a tinta marrom? Então, a gente tem que pensar, na hora desse planejamento que vai para casa, o que é realizável? A gente tem que ter uma outra coisa em mente, gente. Não adianta pensarmos que, por melhor que seja o nosso planejamento, nós vamos reproduzir a escola em casa. Não dá. O pai não tem parquinho que você tem, o pai não tem aquele tapete que você tem, o pai não tem aquele pote de letras que você tem. A gente tem que partir daquilo que pode ser realizável ou não. E o nosso planejamento ainda tem que definir quais são os objetivos que vão ser trabalhados para serem alcançados e qual a carga horária daquela atividade. A gente precisa sinalizar quais habilidades e o tempo previsto para a gente atingir essas habilidades. Os campos de experiência. Nós temos aí os 5 campos de experiência que traz a BNCC. O eu, o outro e o nós, o corpo, gestos e movimentos, traços, sons, corpo e imagem, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Esses 5 campos de experiência, nós temos que contemplar no nosso planejamento que vai para casa. Então, a atividade que eu estou enviando para casa, pensa bem, eu estou trabalhando o eu, o outro e o nós, ou o corpo, gestos e movimentos? Eu preciso discriminar um ou outro? Não, podem ser transversais. Eu posso estar aí fazendo uma junto com os campos de experiência. Eles podem atingir, uma atividade pode usar 2, 3, 4 campos de experiência, né? Mas eu preciso focar nos campos de experiência. Outra questão que se coloca hoje, a família é nossa parceira. Nós precisamos, eu amei a fala das colegas aí, nós precisamos instruir corretamente os pais, enviar roteiros detalhados. Outra coisa, não perder de vista que essa parceria tem que ser constante, não é só agora na época de pandemia. Nós já estamos trabalhando, eu estou trabalhando em cima de um material para o retorno, para pós-pandemia. Quais são as estratégias, os recursos que nós vamos usar pós-pandemia? Nós não podemos simplesmente fechar os nossos canais de comunicação depois que tudo isso passar. Porque agora nós estamos com o e-mail aberto, a página da escola aberta, Facebook, o Instagram, WhatsApp, e de repente, quando a gente voltar, a gente teve a brilhante ideia, não preciso mais disso. Eu costumo brincar que nós jamais seremos os mesmos após essa pandemia. E isso vai se refletir na nossa relação com a família. Nós precisamos manter essa parceria constantemente. O contato, o respeito com os perfis de atuação. Não posso esperar que a família, e aí já vi várias perguntas aí, os pais estão reclamando de fazer atividade. Gente, eles vão reclamar mesmo. Primeiro que o ser humano é pecador. Todos nós aqui sabemos, estamos nesse ambiente aqui seguro para dizer isso. Somos pecadores, todo mundo vai reclamar. Mas, prioritariamente, eles reclamam porque não conhecem, eles reclamam porque ignoram a profundidade do assunto. Não é porque eles não querem,
né? Uma boa maioria, pelo menos, não é porque não querem. Então, quanto mais definido for esse roteiro, do tipo, pegue a cola, né? Se você gosta de que seja cola bastão, explica isso. Se você quer que seja pinguinho de cola, explica que é o pinguinho de cola. Então, esse tipo de instrução, por mais básica que seja, ela é primordial. Eu costumo dizer muito por aí que a gente tem que falar o óbvio. Então, muitas vezes é óbvio para mim, para nós que somos educadores, mas não é óbvio para a família. Eu trouxe aqui um modelo de plano de educação remota, e aí a última colega que falou aí do Nordeste, trouxe uma questão extremamente importante, que existe uma diferença entre educação remota e aulas EAD. O que nós estamos fazendo hoje é educação remota. EAD é uma ferramenta da educação remota. Mas isso aí, depois, se a gente quiser, se vocês quiserem, a gente entra no âmago da questão. Então, olha, o plano é um plano para ser utilizado pela escola e que pode ser compartilhado com a família. Tá? O plano traz as medidas, as legislações que amparam, então, de acordo com a medida provisória 934. Por quê? Começamos com a medida provisória. Porque é ela que estabelece a flexibilização do calendário escolar. Aí a LDB, porque é ela que cita as 800 horas. Depois, o Decreto-Lei de 69, que é o que fala que a gente pode atuar remotamente com os alunos em situações emergenciais, que é o caso agora. E você pode acrescentar regulações regionais que você tem aí, os decretos estaduais ou municipais que, porventura, vocês têm. Dentro do planejamento, começamos pelos campos de experiência. Quais são os campos de experiência, ou qual é o campo de experiência que aquela atividade ela vai estar abarcando? Quais são os objetivos de aprendizagem com aquela atividade enviada? Eu não estou mandando pegar uma bacia, encher de água e pegar um monte de tampinha de garrafa, soltar dentro da bacia para boiar e pegar os prendedores de varal para simular a pescaria, para as crianças pescarem as tampinhas, porque é legal. Eu tenho um objetivo de pinça, de coordenação visomotora, eu tenho diversos objetivos. E aí eu vou explicar isso dentro da tabelinha dos objetivos. Do lado, eu coloquei quais são os direitos de aprendizagem que aquela atividade, atividade que eu estou enviando, que aqueles objetivos vão garantir. Vai garantir que o direito de aprendizagem do explorar seja conquistado? O do brincar? Que direito de aprendizagem foi abarcado? Aí do lado eu coloquei quais metodologias e ferramentas eu estou utilizando para que esse direito, esses objetivos e esse campo de experiência sejam trabalhados. Então, eu vou trabalhar aí com qual ferramenta? Estou trabalhando com um jogo, por exemplo, na plataforma Matific. Eu estou trabalhando uma ferramenta aí, deixa eu pensar, numa videoaula, é isso que eu estou fazendo? Uma videoaula com experiência, trazendo uma experiência, por exemplo, lúdica com o meio ambiente. Que tipo de ferramenta eu vou usar aí? E aí eu vou colocar também da nossa abordagem, eu vou usar fichário, eu vou usar o que aí, né? Qual é a carga horária daquela atividade? E não existe hoje uma legislação que diga que para 50 minutos presenciais isso equivala tanto por EAD. Não existe isso. Mas o que existe o que a gente deve usar é o nosso bom senso, gente. Uma coisa é você estar na sala de aula com o teu aluno, onde você intervém todo minuto. Outra coisa é essa atividade ser feita lá na casa dele, onde a mãe teve que ler, a mãe teve que entender o que você queria. Muitas vezes ela trocou o WhatsApp com a escola para entender direito exatamente os detalhes da atividade. Aí ela juntou tudo, aí ela pediu para o marido trazer, ligou para alguém deixar na porta da casa, montou tudo e ela deu atividade. Então, de repente, uma atividade que você havia planejado para gastar 50 minutos, para casa ela vai gastar 3 horas. Porque é diferente. Você tem o manejo, né, o traquejo de fazer isso. A família não tem. Depois, um campo que eu coloquei, aí eu coloquei para pais, para eles me enviarem na atividade, é o que eles observaram. E aí vem de tudo. Foi muito difícil, meu filho derrubou tudo, meu filho recortou tudo errado. Aí vem aquela mãe. Eu que tive que recortar porque ele não conseguia. Isso vai dar ferramenta para mim, vai ser ferramental para eu redigir um
meu relatório de observação, que é a avaliação da educação infantil. Coloquei um outro item aí, que são os descritores desejáveis para essa faixa etária. O que eu desejava? Ao dar essa atividade, eu desejava que, por exemplo, o menino lá de 5 anos, do segundo período, que Minas Gerais chama de segundo período, o segundo período da educação infantil já recortasse e que não viesse para mim, nessa observação da família, por exemplo, que ele teve dificuldade em recortar. E isso, para mim, me dá uma ideia daquilo que eu preciso, uma bússola daquilo que eu preciso trabalhar quando essa aula voltar. Então, eu preciso colocar quais são os descritores desejáveis. E, por último, eu coloquei o registro foi realizado via qual ferramenta? Porque hoje, o último parecer do CNE, que está aberto para consulta, inclusive pública, traz a preocupação com relação ao registro de tudo isso que nós estamos fazendo de educação remota. Como eu vou depois comprovar tudo aquilo que eu fiz? Então, aí eu coloco para que não só os professores registrem como que isso vai ser feito e para que a família saiba também o que ela tem que fazer. Por exemplo, essa atividade, eu tenho que mandar uma foto para a escola? Basta a foto? Essa atividade, eu tenho que escanear, eu tenho que tirar uma foto, meu filho tem que fazer, eu tenho que tirar uma foto e mandar para o e-mail. Ah, não, essa atividade aqui, eu preciso gravar um vídeo para a escola. Ah, essa outra atividade, eu não preciso fazer nada, é na plataforma. A plataforma já vai avisar a escola do que foi feito. Mas que tipo de registro? Então, isso você também tem que definir. Aí, a segunda parte, eu deixei para observações que os professores podem fazer e coloquei um cabeçalho, um rodapé final aí, afirmando que todas as aulas foram ministradas em modo remoto, no turno em que o estudante está matriculado, e que a plataforma usada, no caso da atividade, se foi usada alguma plataforma, foi qual? Foi o WhatsApp, foi a plataforma do sistema de ensino, foi a Google Education Classroom, foi uma videoaula feita pelo Hangout Meet, foi como? Todas as atividades inseridas no plano de trabalho tiveram monitoramento e mediação do professor. Só atividade letiva, isso é o que diz um parecer do Conselho Nacional de Educação. A atividade que foi monitorada ou que teve mediação do professor. Então, não adianta você dar uma atividade, mandar para casa e nunca mais ver essa atividade. Essa atividade não está valendo. Ela está valendo como atividade letiva se houve mediação. Então, a atividade foi, ela tem que retornar e tem que ter devolutiva. Isso que é atividade mediada. Mesmo quando não estava online, quando as postagens eram feitas, as correções das atividades realizadas e as videoaulas gravadas. E aí a minha assinatura, a assinatura da coordenação, para que fique registrado o que foi feito. Hoje nós temos 2 tipos de aulas sendo dadas no Brasil. Nós temos aulas sendo dadas via online, que são aulas chamadas de síncronas, são aulas ao vivo. Então, aulas síncronas são aulas ao vivo. E aulas assíncronas são as atividades remotas sem a mediação imediata do professor. Então, que tipo de aula você está dando? Você está dando uma aula síncrona ou assíncrona? Isso você também tem que definir. Em algum momento, a supervisão de ensino, o conselho, quem regula o seu trabalho vai te perguntar isso, tá? Então, você tem que deixar isso bem definido também. Aí vem algumas questões que rodaram aqui, né? É possível fazer trabalho com as crianças do berçário? Claro que é possível, né? Claro que é possível. Muitas vezes, gente, nós mães trabalhamos pedagogicamente, enquanto mães, sem saber até o que nós estamos fazendo. Vocês podem enviar estimulações que as mães, né, que as famílias podem fazer com os bebês, que são super fáceis, né? Um brincar, um cantar, a massagenzinha na ponta do pé, isso tudo é trabalho remoto que dá para ser feito, inclusive, com berçário. Principalmente a estimulação sensorial e a estimulação linguística da fala. A gente precisa trabalhar muito isso, né? As famílias não vão, em hipótese nenhuma, reclamar
quando eu digo reclamar, não vão questionar se você enviou atividades altamente elaboradas ou não elaboradas. Elas vão questionar se você estiver em atividade remota e não enviar atividade. E cobrar mensalidade ainda. Porque se você não está de férias, não mandou nada e está mandando boleto para casa, você inclusive está mostrando que vínculo, que estilo de relacionamento você tem com a sua família. E aí, desculpa se eu estou sendo bem dura, Bia, mas de fato e de direito eu vejo que existe uma preocupação, e não digo que ela é errada, em hipótese nenhuma, porque ela nos mantém, mas existe uma preocupação imensa com o nosso financeiro que não está no mesmo ponto de equilíbrio da nossa preocupação pedagógica e do ganho de aprendizagem para essas crianças. Eu percebo muito isso no bate-papo que eu tenho com alguns gestores. Não digo que é de todos, mas eu digo que é de alguns. E aí a gente precisa ter muita preocupação com isso. Eu preciso mostrar que o boleto de mensalidade que eu estou enviando para casa, eu estou fazendo jus a ele. E que mesmo eu não estando dentro do espaço escolar, mesmo que eu não esteja dentro do espaço escolar, eu, enquanto escola, faço muita diferença na vida dessa família. Isso precisa ser estabelecido. Uma questão que as 3 colegas colocaram, que é do apoio às famílias, gente, isso é primário. Eu tenho que apoiar as famílias não só nesse momento de pandemia, né, que eu digo que é pandêmico-pedagógico. Não é só nesse estado pandêmico-pedagógico que eu tenho que apoiar as famílias. Eu preciso apoiar as famílias em todo o tempo. Eu sou uma escola de AEP. Eu tenho o princípio da aliança como um dos princípios base da formação da escola. Então, se eu tenho a família como minha parceira e aliançada com ela, eu tenho que, nesse momento, destinar atenção e apoio para essa família. Como? Pode ser por via de um WhatsApp, olha, divulgar nas redes da sua escola, WhatsApp de apoio às famílias, e divulga um número. Né? Como nós não estamos aqui no estado de São Paulo com atividades presenciais, o que eu fiz? Como uma estratégia para alguns. Eu conversei com a minha orientadora educacional, que é estupenda, fenomenal, né? A Rosângela, e a Rosângela, nesse período de atividades remotas, ela está ligando para cada um dos mais de 400 alunos que nós temos, um por um, para saber se está tudo bem, alguém ficou doente, para depois falar da escola. Vocês, como é que está o relacionamento? Porque nessa época nós estamos vivendo estresse tóxico, né? Muito tempo confinado com as mesmas pessoas, você tende a querer começar a explodir aí. Aí ela pergunta de tudo, pede para falar com as crianças, deixa eu falar com o fulano, oi, aqui é a Pro, não sei o quê. Aí volta para a mamãe. E as atividades? Você está tendo dificuldade? Você entendeu tudo que a professora enviou essa semana? Um por um. E aí, todos os dias, às 5 horas da tarde, nós temos a nossa reunião de gestão, obviamente, utilizando aqui os mecanismos disponíveis, né, para conversas online. E aí, a Rosângela passa os casos, passa para nós, olha, essa mãe teve mais dificuldade, essa não teve, essa aqui a gente precisa de um apoio, essa não tem folha em casa, a gente precisa disponibilizar a folha, essa aqui não tem impressora, essa atividade pede impressora, então vamos imprimir, a mãe retira. Na guarita da escola, por exemplo, que a escola está fechada, mas o guarda está lá, né? Então, o guarda entrega para a mãe quando for buscar, mas a gente precisa, cada um aqui dentro do seu universo, descobrir maneiras de se firmar uma aliança que agora eu creio que seja definitiva com essas famílias, de fato e de direito. Porque quando você faz isso, gente, isso marca. Para vocês terem uma ideia, e aí vamos falar de mensalidade, né? Que suspensão de contrato. Dos 453 alunos, eu tive uma mãe de educação infantil, que é podóloga, que me pediu a semana passada a suspensão do contrato dela de prestação de serviços educacionais. Ela disse que nenhuma das ferramentas que eu havia sugerido, eu não dei desconto para ninguém. Cada um aqui tem que verificar a sua planilha, o seu faturamento, né? A sua planilha financeira e a sua curva. Eu não tinha condições de dar desconto para ninguém. Então, o que eu fiz foi negociei as parcelas da anuidade. Porque o que nós temos não é mensalidade escolar, nós temos parcelas referentes à anuidade. Então, o que eu fiz?
Ah, para a senhora está apertado abril, a senhora não recebeu abril, então dá para pagar quanto? Ah, vamos supor, dá para pagar 200. Então a senhora paga 200, e esse restante de 800, de 900, dependendo do segmento, nós podemos redividir até dezembro? Ah, podemos. Aí outro pai, ah, eu não posso pagar abril nem maio. Tá bom, o senhor não pode pagar abril e maio. Então nós podemos pegar esse valor e jogar no 13º, dia 20 de novembro e 20 de dezembro? Ah, não, eu prefiro pagar distribuído nas mensalidades. Então, distribuir nas mensalidades. Desconto de fato de direito eu não dei para ninguém. Eu reorganizei as parcelas da anuidade escolar, né? Se essa mãe que me pediu a suspensão do contrato, eu acho que aqui também é bom senso de cada um, é a nossa aliança e o nosso cristianismo. O meu contrato disse que ela precisava ter avisado com 30 dias de antecedência para não ter pagamento de multa. Eu não fiz isso, né, gente? Óbvio, não cobrei multa, falei para ela, está suspensa a partir do dia de hoje, até a data de hoje deram 13 dias, a senhora vai pagar 13 dias de abril, não vou cobrar multa, não vou cobrar mais nada. Eu acho que é nessa hora que você mostra não só o seu cristianismo, mas a sua verdadeira aliança, e você deixa o canal aberto, que nem eu falei para ela, e a escola está de portas abertas. Assim que a senhora tiver condições, venha negociar de novo com a gente, traz a sua menina para estudar conosco. Ela falou, não tem dúvida, a escola é a melhor que tem na região. Então, assim, quando você firma isso, até na saída, eu digo que a gente tem até que sair bem. Não só sair quando a gente sai, eu costumo falar quando a gente faz alguma dispensa, liberação de professor, que a liberação tem que ser light, tem que ser tranquila, porque você não sabe o dia da manhã. Então, o sair tem que ser um sair muito bem também. Então, tem que ser tranquilo. E nesse saiu, eu não posso, segundo a legislação federal de 99, eu não posso de jeito nenhum segurar documento de aluno, hein? Pelo amor de Deus, não façam isso, tá? O pai pediu a transferência, eu vou emitir a transferência, vou dar baixa no SED, que é o Estado de São Paulo, tem o SED, quem não é do Estado de São Paulo, aí se tiver controle via online das matrículas, você dê baixa nesse controle, e se você tiver no seu estado um controle de verificação de alunos onde eles estão matriculados, monitore aí uns 10, 15 dias para saber onde essa mãe vai matricular essa criança, tá? Para essa criança não ficar fora da escola. Se você perceber que em 15, 20 dias a criança não foi matriculada, dá uma ligadinha antes de acionar conselho tutelar, gente. Conselho tutelar, nessa época de pandemia, está com os protocolos até aqui, ó, a cabeça. Normalmente já estão até aqui, não conseguem atender. Liga primeiro, pergunta, o que aconteceu? A senhora não procurou nenhuma escola? A senhora não fez matrícula? Você está com dificuldade? Eu posso te ajudar em algo? Para depois você decidir enviar aí para conselho tutelar ou não, tá? Então, eu não sei aí se eu consegui abarcar a maioria das perguntas, mas a Ana Bia deve ter outras aí. E aí a gente continua conversando sobre as aulas síncronas e assíncronas na educação infantil. Eulene, como sempre, excelente sua explanação, muito obrigada. Mas aproveitando, você já respondeu uma pergunta, vamos começar as perguntas agora, tá, pessoal? Aproveitando, Eulene, você já respondeu uma pergunta da Aline, que foi em relação se as escolas estão enfrentando dificuldade com o pagamento das mensalidades, e você já deu aí várias dicas do que fazer quando os pais procuram a escola com essas dificuldades de pagar as mensalidades. No entanto, ela tem uma pergunta específica aqui, Eulene, que aí quando o pai pede o cancelamento do contrato, eu creio que você já respondeu, em parte, quando você falou a respeito de não negar a documentação e tudo mais. Você quer fazer mais algum comentário a respeito de cancelamento de contrato? Então, em relação ao cancelamento dos contratos, o que eu oriento, principalmente as escolas menores, é que vocês façam com os pais, se vocês assim acharem que é viável, em vez de cancelamento de contrato, faça a suspensão do contrato. Não perca essa família. Suspenda, converse com o pai e fala, olha, que tal se a gente suspender esse contrato? A gente suspende esse contrato, faz um aditivo contratual, suspendendo do período de tanto a tanto e vai retornando às atividades presenciais em tanto, a gente retoma o nosso contrato. Eu acho que é uma medida, e principalmente para as escolas menores, para que não percam alunos para as escolas maiores.
Porque, de fato, as escolas maiores estão de butuca nos nossos alunos, isso é óbvio. Tem escola por aí isentando 2, 3 meses de mensalidade para os pais. Então, se você fizer uma suspensão temporária desse contrato, que é possível, é só fazer um aditivo contratual, você garante a fidelidade, inclusive, desse pai. Porque você pode falar para ele, olha, as atividades que a gente enviou já estão com o senhor pode fazer, não tem problema nenhum, né? E quando isso tudo passar, o senhor pode vir, ou a gente cancela de fato o contrato, ou a gente retoma as atividades. Eu acho que é uma boa sugestão para aqueles que não querem, de fato, perderem os pais assim de cara. Iolene, eu tenho mais uma pergunta que eu acho que é bem do que você falou, então seria ideal se você pudesse responder. A pergunta é a seguinte: há alguma determinação de que as escolas não podem emitir documentos nesse período? Pois 2 pais nos procuraram para transferir os filhos e a escola não liberou documentação para transferência. São crianças de escola pública que têm acompanhado na página do colégio as atividades que estão a todo vapor. Então, foi feita essa pergunta. Parece que a escola foi procurada, mas a outra escola não está querendo dar transferência. Mas eu creio que você também já respondeu, porque a escola está errada, né? Ela tem que dar, né? Exato. Nenhuma escola nesse país pode segurar aluno, gente. Isso é cárcere privado. A gente não pode prender ninguém em lugar nenhum, né? Existe uma preocupação da rede pública de que esses meninos e meninas sejam realmente atendidos. O que eu oriento é que você envie uma declaração de vaga para esse pai, dizendo que você tem a vaga, que você já ponderou todas as questões com a família, que você aguarda a declaração de transferência. E manda isso para o pai entregar na escola de origem. Mas você também, eu não sei de que estado você está falando, mas você também pode estar fazendo essa matrícula, deixando essa matrícula, eventualmente, porque como é de educação infantil, eu presumo que seja, né? Porque o tema de hoje é educação infantil. Na educação infantil, você não precisa ter toda a documentação do aluno, que nem tem no ensino fundamental. E mesmo no ensino fundamental, você tem ainda o privilégio da reclassificação e classificação para você fazer a matrícula sem documentação. Então, você pode fazer a matrícula dessa criança, colocá-la no seu sistema, já avisar a supervisão de ensino, o conselho estadual ou o órgão que fiscaliza que você fez essa matrícula e que a escola de origem não enviou a transferência. Porque a gente está falando de educação infantil, gente. A gente não está falando de ensino fundamental, que tem uma burocracia muito mais específica e muito maior. Né? Na educação infantil, você pode ficar mais tranquilo e fazer essa matrícula sem receber a transferência. Ok. Iolene, e dando aí seguimento, tem uma pergunta que também eu acho que está tudo... Gente, o pessoal que fez outras perguntas ligadas à área pedagógica, um pouquinho de paciência, que eu vou chegar lá, mas eu estou aproveitando que a Iolene foi a última a falar, e as perguntas que estão chegando agora são relacionadas a essa questão muito administrativa da escola, mais do que pedagógica. Então, vamos emendar aí com a Iolene. Então, a outra pergunta, Iolene, é a seguinte: quando os pais não retornam às atividades, aquela devolutiva que eles têm que dar, esse período foi perdido? Esse período que então não teve o registro da criança, porque o pai não retornou. Essas foram duas pessoas que fizeram a mesma pergunta, tá? A Daniela e uma outra pessoa fez a mesma pergunta. Atividade que vai para casa e o pai não devolve. Essa atividade fica perdida, a escola insiste com esse registro, qual que é o seu conselho? A atividade não é perdida, porque você deu aula, seja de forma síncrona ou assíncrona. Você enviou essa atividade. Então, essa atividade é computada como aula prevista e aula dada. Agora, a criança não fez. Aí você vai insistir com a família, você vai oferecer outro tipo de ajuda, e de repente faltou realmente lá, vou usar o exemplo da colega, né? A tinta marrom para fazer a atividade, né? Então, veja o que aconteceu. Agora, se for aquela, eu não vou dizer desculpa, porque isso não é desculpa. Eu sou mãe, né, tenho 4 filhos adultos hoje, mas eles já foram crianças e eu era professora, trabalhava o tempo todo. Então, se o pai tem o argumento de que ele trabalha e não está conseguindo,
faça um escalonamento dessas atividades, proponha para ele um novo tempo. Se para a turma toda foi uma semana, para aquele pai você dá mais uma. Ou você divide, fala para ele, manda atividade 1, a 2 você manda depois. E ainda existe a alternativa de recolher todas essas atividades quando as crianças retornarem. E aí, Bia, tem aqui alguém que está falando se, após a pandemia, as escolas, para compor as 800 horas, elas podem acrescentar horas adicionais, de 4 para 6. Pode. Não tem problema nenhum você acrescentar aulas adicionais aí para fechar os seus 800 dias, desde que você tenha sala de aula suficiente. Aí cada um vai olhar o seu espaço físico. O que eu oriento se você não tiver espaço físico? Estou montando uma outra tabelinha aqui, a gente está montando material até desse tempo, né? Uma outra tabelinha, assim, ó, você voltou da pandemia. Vamos supor que dia 1/6, que é o que eu creio, em nome de Jesus, dia 1/6 a gente seja liberado a voltar aqui no estado de São Paulo. 1/6, você volta com a atividade presencial. Ah, mas eu preciso, para completar a carga horária de 800 horas, ainda vai ficar faltando, sei lá, 80 horas que eu vou precisar disso redistribuir. Eu vou redistribuir, que nem a colega sugeriu aqui, a Kátia, 2 horas por dia? Tá, serão 2 horas por dia. Essas 2 horas precisam ser presenciais? Em nenhum momento o CNE se pronunciou que a reposição precisa ser presencial. Então, você pode fazer essa reposição, você com atividade presencial, quando voltar após a pandemia, e a reposição, que é uma reposição parcial de algumas horas, com atividades remotas, como a gente está fazendo hoje. E a atividade presencial mais a remota compor as 800 horas. Acho que a gente não deve perder o que nós ganhamos até aqui, que foram as ferramentas tecnológicas de mediação de conhecimento. E, Olene, e tem uma pergunta que também tem tudo a ver com tudo isso que você está falando, que é, no caso do pai que suspendeu por um tempo, né, o contrato dele, quando retomar as atividades, então a pergunta é a seguinte: a escola vai poder cobrar aquele tempo que foi suspenso? Eu creio que tudo vai da sua negociação. Se o pai, se você percebeu que ele está tirando exatamente porque ele está naquele staff que está tendo o seu contrato de trabalho reduzido hoje em 25%, com redução de carga horária e redução de salário, se você percebe que o motivo é financeiro, eu não creio que combinar com o pai, que quando ele voltar, ele vai pagar os meses suspensos, que isso seja a solução para ele, porque eu creio que daí ele vai querer realmente cancelar o seu contrato. Você pode negociar com o pai. Por exemplo, ficou 3 meses sem o contrato. O senhor poderia aí contribuir com 1/3 desse valor? Contribuir com 1/6? Eu acho que vale muito da negociação caso a caso. Eu não gosto de padronização de negociação. Eu acho muito complicado, porque cada família tem uma dinâmica diferente. Por exemplo, essa mãe, eu suspendi o contrato dela e deixei o canal aberto para quando ela quiser voltar. Vou emitir a transferência, como ela me pediu, como ela solicitou. Aliás, já emiti, já foi enviado, mas o contrato ele não foi finalizado, ele está suspenso. O que eu combinei com ela? Quando ela retornar, e se ela retornar, ela começa a pagar do dia que a menina voltar para a escola. Os dias parados eu não vou cobrar dela. Né? É uma profissional liberal, uma podóloga, sozinha, criando filha. Então, assim, tudo depende. Cada caso eu acho que é um caso para ser analisado aí. Ok, Olene, muito obrigada. Eu tenho agora algumas perguntas pedagógicas que são bem de bebezinhos, então eu vou direcionar para as outras convidadas, ok? Obrigada. Então, olha, a Vanessa fez a seguinte pergunta. Vocês estão enviando atividades também para os bebês? Eu acho que essa pergunta já foi respondida, mas eu vou pedir para que a Daniela, do Colégio Getsemane, porque eu sei que ela é uma coordenadora bem dos pequenininhos, de bebezinhos, se você pode responder essa pergunta, Daniela. Você está por aí? Você pode responder? Sim, claro. Sim, Por estou favor. aqui. A pergunta é a seguinte... nós temos enviado desde... Sim. Pode você falar. Entendeu, né? Você entendeu a pergunta, né? Entendi. Ok. Entendi. Bom, nós estamos com as aulas remotas desde o dia 18 de março, né? Foi o nosso primeiro dia. E desde esse dia nós temos enviado semanalmente atividades para o berçário também.
Então, as atividades, como eu já disse aqui, elas são voltadas muito para a psicomotricidade, desenvolvimento da linguagem. Vou dar um exemplo muito rápido aqui. O planejamento semanal, ele começa, né, ele vai a semana toda, roteiro para a semana toda, e ele em um devocional, então a professora coloca ali para as famílias um versículo que é para ler com as crianças, às vezes uma canção, um link, né, de uma canção que é para cantar e dançar com as crianças, e geralmente uma atividade ligada à psicomotricidade. E essa atividade é a que eu citei aqui, que a professora, nós sentimos a necessidade, a professora faz o vídeo, demonstra em casa, para o pai fazer em casa. Como já foi dito aqui, existem muitas atividades tranquilas de serem feitas, né? Como rolar, brincar, fazer uma massagem, pular com as crianças numa canção, que às vezes não precisa a professora fazer um vídeo para isso. Mas quando a atividade específica dentro dos campos de experiência que são trabalhados na educação infantil, especificamente no berçário, aí a professora monta um vídeo, até teve uma pergunta de quanto tempo dura esse vídeo, depende da atividade, mas são vídeos curtos, no berçário são vídeos curtos. Existem alguns vídeos no berçário que são feitos para a criança assistir, né? Uma contação de história, a professora mesma a história da criação, que é um pano de fundo que a gente usa aqui no berçário para desenvolvimento do campo de experiência, ela contou a história, aproximou mais o vídeo, ela colocou objetos que chamassem a atenção dos bebês, então foi um vídeo super curto, até para que eles realmente ficassem ligados no que está sendo falado. Ok, obrigada. Então, gente, olha lá, a pergunta da Vanessa a gente respondeu, tá? Está sendo enviado também para os bebês vídeos. Esses vídeos, pelo que eu entendi, eles podem variar entre 5 e 10 minutos, foi a resposta da Lucimara aí no grupo, também foi outra pergunta que foi feita, de quanto tempo, né, esses vídeos, então são vídeos bem curtinhos, de 5 a 10 minutos. A outra pergunta da Adna foi, vocês estão fazendo aulas online? Então, Adna, pelo que eu estou entendendo aqui das nossas 4 convidadas, todas estão fazendo 2 modalidades de aula, ou online, on time, ou seja, aquilo que está acontecendo na hora, está sendo passado ali, aquela interação nas salas, né? Tanto o professor com o aluno, como também a remota, que já aconteceu, como um vídeo de orientação que a professora gravou e enviou para o pai. Então, das 2 formas, as escolas estão fazendo. A outra pergunta é a seguinte, se você puder responder também. Os pais, eles reclamam quando eles recebem essas atividades? A Adna pergunta, os pais estão reclamando em realizar essas aulas online ou remota com as crianças pequenas? Olha, colocando em porcentagem, é uma porcentagem muito pequena que reclama, né? A maioria, como já foi dito aqui, nossa escola também, essa equipe de apoio, né? Nós já entramos em contato com todos da escola, justamente para fazer esse tipo de né, colher essas informações, como eles estão vendo as nossas aulas. Então, a gente media, né, as angústias, media tudo isso, mas tem aqueles que passam por situações difíceis, né? E aí, caso a caso, a gente vai trabalhando essas reclamações, eles falam que está pesado, falam que tem o trabalho deles, às vezes tem só um computador em casa. Aí é que entra o trabalho da orientadora educacional, da direção da escola, né? A minha parte também, de tratar caso a caso. Então, a gente conversa, cria com a família, é até engraçado, né? Mas cria com a família uma rotina, né? Em casa. Um exemplo prático foi que a mãe disse para a nossa orientadora que a criança não via que ela estava tendo um período de estudo. Então, nós sugerimos uma coisa muito simples, que era colocar na criança o uniforme da escola.
E aí a mãe nos deu retorno de que isso foi muito proveitoso, porque a criança entendeu que aquele momento de estudo, e aí a mãe conseguiu ficar mais calma e conseguiu, né, cumprir com os trabalhos enviados. Mas temos recebido, sim, reclamações. A gente procura saber quais são as reclamações, qual o problema que aquele aluno enfrenta. Às vezes já é um aluno que tem algum histórico pedagógico na escola, e a gente tem tratado família por família. Mas nós não conseguimos realmente, infelizmente, agradar a todos. Obrigada, Daniela. Eu creio, como a Eulene falou, essa reclamação faz parte da nossa natureza decaída mesmo, né, pessoal? Então, vai acontecer essas reclamações mesmo. Agora, eu queria dizer para o Eduardo que a pergunta dele já foi respondida, tá, Eduardo? Porque você perguntou quanto tempo cada videoaula para o berçário. Nós já respondemos. Eu estou procurando aqui anotar e responder de todo mundo. A Aline perguntou sobre o contrato, nós já respondemos. As duas perguntas que a Aline colocou. Agora eu queria fazer uma pergunta para a Patrícia. Patrícia, você está por aí, você poderia responder uma pergunta da Aline. Não, desculpa. Sobre a avaliação da educação infantil. Patrícia, você está por aí? Oi, Patrícia, tem uma pergunta que como que está sendo feita, a Aline perguntou que agora que ela acha que assim, há uma dificuldade que pode surgir em relação à avaliação. Eu sei que a Eulene já falou um pouquinho, né, como tem que ser feitos os registros, mas você poderia compartilhar como é que você tem feito a avaliação aí com os pequenininhos na sua escola? E a avaliação na educação infantil ela já dá de forma qualitativa, né? Isso, então, nós estamos avaliando, de certa forma, com o retorno que os pais estão dando dessa produção das crianças em casa. Não é cobrado, não é uma cobrança em cima dos pais da criança fazer aquela atividade naquele dia, enviar a foto naquele dia e ter um registro, porque a gente deixa eles também à vontade para se adequar à rotina deles, o melhor horário de fazer a atividade. Então, no momento que eles retornam com esses registros através de fotos, através de áudio das crianças, a gente percebe que as crianças estão avançando nesse processo, estão fazendo as atividades, estão correspondendo com as atividades. E no momento que eles vêm buscar, nós já estamos na terceira quinzena. Quando os pais vêm buscar a outra quinzena, eles trazem as atividades que foram produzidas naquele período. E nós vamos arquivar isso na escola, esses registros, e vamos fazendo esse acompanhamento. Como as professoras estão em contato todos os dias no grupo com os pais, elas têm esse retorno. Quando a gente percebe que um pai, uma mãe ou outra não está ali no grupo interagindo muito, aí vai no individual, liga, a proliga, e aí, como é que tá? Está com alguma dificuldade de fazer atividade? Como é que eu posso estar ajudando? E algumas mães já explicaram. Não, Pro, esses 2 dias realmente foi mais difícil, porque eu estou trabalhando, não tive como parar, mas no final de semana eu vou sentar com ele, vou fazer o registro e te dou alguma posição, como é que é o andamento. Outros pais já comentaram que a criança, por estar em uma rotina diferente, eles são mais resistentes em fazer atividade. E aí nós vamos dando orientações, vamos dando sugestões de tirar atrativos do ambiente para que a criança se concentre mais, de estar oportunizando um horário geralmente adequado para aquele dia, para que a rotina não fazer um dia pela manhã, um dia à tarde, um dia à noite, para que ela tenha aquela constância em fazer aquelas atividades. E com base nos relatos dos pais, nas fotos, através dos registros que eles vão mandando, a gente está fazendo essa avaliação qualitativa desse processo. E quando voltar, a gente vai estar fazendo essa avaliação diagnóstica, fazendo nossos registros através de portfólio, né? Onde a evolução da escrita, a evolução do desenho, do grafismo. Isso aí, quando no retorno, nós vamos estar fazendo essas avaliações diagnósticas novamente e prosseguir tendo olhar individual em cada criança, onde elas precisam avançar, onde elas precisam melhorar e focar nessas dificuldades mais individuais. Okay? Ótimo, Patrícia. Muito bom. Respondeu. Foi excelente. Obrigada. Obrigada. Gente, eu tenho mais 3 perguntas. Eu quero só falar para a Daniela que as perguntas dela foram respondidas a respeito do se o trabalho que não está tendo devolutiva vai ter valor ou não. A Eulene respondeu, tá? E eu tenho mais 3 perguntas para terminar. Eu queria perguntar se a Lucimara está por aí, se ela poderia me responder as 3 perguntas que nos restam. Sim, então, Ana. Lucimara,
Uma das perguntas que eu acho que chegou aqui por último, nós temos mais 3 perguntas. Eu gostaria de saber, foi o Rosseto, eu não sei se falei com o nome, fez essa pergunta. Gostaria de saber se você tem alguma sugestão para a questão da inclusão, né? E que atividades podem ser enviadas de apoio a essa família. Então, a inclusão, Ana, nós estamos trabalhando individualmente com o pai. A professora tirou um tempo separado e deu atividades, ela fez, na verdade, um plano individualizado e foi disponibilizando outros materiais e outras orientações. Da mesma forma que nós demos o passo a passo para os alunos em geral, a criança, no caso de inclusão, recebeu um material diferenciado, aí depende da necessidade especial que essa criança tem, e recebeu orientação também diferenciada. Tá? E vai depender da necessidade que esse pai tem. Mas é um atendimento muito individualizado, assim como na sala de aula também é. Excelente. Eu acho que tem que ser assim mesmo, né, Lucimara? Não tem como tratar essa criança como a gente está tratando todas as outras, né? Se isso não acontece na sala de aula, não vai acontecer também não vai acontecer em casa. né? O pai vai precisar de uma orientação especial mesmo. Sim, nós tivemos o caso de uma criança do Jardim 1, por exemplo, que ele é autista. E nós já estávamos desenvolvendo com ele o método ABA. Então, esse pai recebeu ligações e orientações, foi entregue material e o professor também conversou com o coordenador sobre a devolutiva disso. Então, cada situação e necessidade especial está sendo tratado de uma forma. É justamente por isso que o trabalho está sendo muito maior, né? Porque tudo que a gente faria rapidamente ali no contexto da escola, agora tudo tem que ser planejado. E a gente não está ensinando mais só o aluno, estamos ensinando aos pais, né? Então são 2 sujeitos de aprendizagem agora. Exatamente. Né? Por favor, Lucimara, tem uma pergunta aqui. As escolas estão nas tarefas enviadas, trabalhando os princípios e, de certo modo, ensinando aos pais como aplicar a AEP? Você acha que isso está acontecendo, pelo menos aí na sua escola? Sim, nós temos tido essa preocupação. Na matéria de estudo por princípios, nós temos direcionado aos pais atividades de como fazer em casa. Então, a gente manda um devocional quinzenal, bem descrito, os pais recebem, fazem com a criança, geralmente vem um registro no final, ou seja, um desenho, uma foto, ou a criança vai, de alguma forma, a família vai dar uma devolutiva disso. E os princípios também, na rotina, no passo a passo, ali o roteiro diário, o professor especifica que aquele princípio está sendo trabalhado. Além das videoaulas que nós gravamos com a explicação do conteúdo, da matéria e de como o pai aplicar, nós estamos gravando também a oração, a explicação, a aplicação daquele princípio para a criança ouvir e para o pai também ouvindo reforçar durante a aplicação da atividade. Eu acho que agora é uma ótima, excelente oportunidade da gente educar os pais e compartilhar com os pais a nossa filosofia, a nossa metodologia, né? Manda para casa uma pesquisa 4 passos, onde o professor vai dar o primeiro passo do pesquisar e o relacionar você pode deixar para pais fazerem em casa, o registro pode ser feito junto. Então, é uma excelente oportunidade que a gente está tendo de envolver os pais para que eles conheçam realmente a nossa abordagem. E uma última pergunta seria o seguinte, Lucimara, qual a duração das aulas para educação infantil? Sendo que a presencial tem duração de até 5 horas com a presença do professor. Então, para a educação infantil, é claro, a gente não está falando mais de berçário aqui. Os vídeos que você tem mandado para casa, você acha que equivale a quanto tempo de trabalho do professor com o aluno? O professor tem dividido isso em momentos. Ele faz sempre a abertura da aula.
com a oração, os princípios, a constituição da classe, gráfico da autoridade, onde ele conta uma história. Aí ele divide o próximo vídeo, se ele vai dar a matéria de linguagem, ele vai dar a explicação daquela matéria de linguagem. Aí, se ele vai dar na sequência natureza e sociedade, ele vai gravar um outro vídeo a respeito daquela matéria. Então, chegamos a mandar até 3 videoaulas por dia. A duração é de 5 a 10 minutos. Não tem como ser mais que isso, porque você não consegue ter a atenção das crianças. Se eles têm aula de música, que é dada por um professor específico, por exemplo, ele também envia o seu vídeo separadamente. 4 horas, de 4 a 5, nós levamos dentro do colégio, porque a gente vai interagir com essa criança, ele vai brincar, ele vai se relacionar com os colegas. Então, essa orientação a gente dá aos pais para a continuidade desse tempo em casa. Uhum. Ótimo, muito obrigada, Alicimara, muito obrigada pela sua participação. Pessoal, eu acho que eu completei todas as perguntas, tá? Eu consegui, acho que, responder todo mundo, anotei aqui os nomes, eu acho que ninguém ficou de fora. Eu queria pedir uma gentileza para as nossas convidadas, se elas podiam compartilhar o material que elas usaram agora aí com a ESEP. Então, nós vamos postar lá na nossa biblioteca online, tá? E nós vamos, então, disponibilizar o material que a Iolene compartilhou, o material da Lucimara, da Patrícia, da Daniela, na biblioteca online. Vocês podem consultar na hora que vocês quiserem, se quiserem compartilhar com alguém que não conseguiu participar hoje, ok? Agora eu queria pedir se a Iolene pode fazer uma oração para encerrar aí o nosso encontro. Claro, é uma honra. Por favor, Iolene. Senhor Deus, nós agradecemos imensamente, Pai, a oportunidade de estarmos juntos, apesar de separados geograficamente. Mas nossos corações, Deus, estão unidos num só clamor nesta tarde, Pai. Que o Senhor venha com a tua providência sobre cada escola. Que o Senhor venha com a tua providência sobre cada família. Pai, que o Senhor venha com a tua providência sobre esta nação e sobre o nosso planeta, Deus. Amém. Pai, não sabemos ao certo, Deus, as razões, Pai, os motivos, mas nós sabemos que tudo para o Senhor tem um propósito. Há propósito, conforme diz a tua palavra, em tudo, Pai, que está abaixo dos céus. Então, Pai, eu creio naquilo que diz a tua palavra, que existe um propósito. E creio também naquilo que a tua palavra diz, que o Senhor não desampara o justo. E nós somos o teu povo, Pai, nação santa nesta terra. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Pai, aquilo que a gente não enxergou, aquilo que a gente não fez, aquilo que a gente descuidou. Pai, perdoa-nos, porque nós somos falhos, somos pecadores, mas temos um coração contrito, Pai. E nessa tarde dizemos, Senhor, perdão pelas nossas falhas, nós queremos, Pai, prosseguir debaixo da tua bênção, da sua graça, da sua misericórdia e do teu infinito amor. Pai, derrama sobre cada uma dessas escolas agora, Pai, tudo aquilo que elas precisam. Que o teu Santo Espírito visite cada escola, cada diretor, cada coordenador, cada professor, cada familiar. Pai, eu não sei do que cada um deles precisa, mas o Senhor sabe. Derrama sabedoria, discernimento, Deus, criatividade. Pai, derrama novidade. O teu evangelho fala sobre isso, Pai. Dê um novo a cada um. Pai, que aí tanto as nossas escolas, como professores, gestores, coordenadores, como os pais, não vejam na tecnologia um empecilho, mas um aliado. Tira todo o medo, Pai. Tira todo o medo das nossas mentes. O medo de clicar, o medo de abrir o arquivo, o medo de não saber manusear. Tira, Deus. A tua palavra diz que o medo não vem do Senhor e que o medo nos paralisa, Deus. Nós não queremos ficar paralisados. Nós queremos decolar como águias. Então, libera, Pai, as nossas mentes agora. Pai, as correntes que nos aprisionam, para que tenhamos a liberdade que vem do teu Santo Espírito para criar, crescer, mesmo no meio da crise. Pai, estamos certos da sua graça, estamos certos que o Senhor nos ouviu, que o Senhor já está dando a cada um de nós aquilo que a gente precisa.
Obrigada, Senhor, pela oportunidade, pela ESEP, pela vida da Bia. Obrigada, Senhor, pela vida da Mônica, de todos aqueles que compõem a diretoria, os conselhos da ESEP. Obrigada por ter essa ferramenta, essa associação que se preocupa não somente com o pedagógico, mas se preocupa com o coração das nossas escolas. Obrigada, Jesus. Nos despedimos em paz e alegres, certos de que o Senhor está conosco. Obrigada, Papaizinho. Em nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém, amém. Agradeço imensamente, em nome da ESEP, as nossas convidadas, agradeço a todos os participantes que estiveram aqui com a gente. O nosso objetivo foi, de alguma maneira, poder contribuir com vocês, compartilhando aí o que algumas escolas estão fazendo. Eu quero dizer que vocês são umas heroínas, glória a Deus pela vida de cada um de vocês, eu sei que vocês estão dando o melhor, trabalhando muito. Conta com a gente, sabe alguma coisa, a gente tem aí o atendimento à ESEP, escreve sua pergunta, manda, e o que a gente puder ajudar como associação, nós estamos aqui para ajudar vocês, tá bom? Muito obrigada, uma boa tarde para vocês, uma boa semana. Um abraço. Boa tarde. Tchau. Boa tarde. Boa tarde, obrigada, gente. Boa tarde, obrigada a todos os participantes. Ótima tarde para vocês. Obrigada, gente. Você viu? Foi um prazer estar aqui. Obrigada, queridos. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Obrigada por aprender tanto com vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigada por tudo. Beijo do Rio Grande do Sul.